Oi, gente, tudo bem? Espero que sim. Hoje escolhi um assunto bastante familiar. Eu vou falar um pouquinho sobre o desafiador relacionamento entre noras e sogras. Aguardem! Noras e sogras. Sabemos que esse relacionamento às vezes fica muito difícil, né? Aliás, relacionar-se com as pessoas é um dos pilares da inteligência emocional, mas também um desafio para todos nós, seres humanos, porque às vezes isso fica muito difícil, porque cada um pensa de um jeito, cada um tem um temperamento, tem um ritmo, e às vezes as coisas se embolam um pouco, né? E relacionamento familiar fica mais difícil ainda, porque dentro da família, dentro de casa, a gente fica mais à vontade. As máscaras caem, né? Você tira a maquiagem, você tira o sapato alto, você tira a roupa de sair, põe a roupa velha. E também a gente fica mais à vontade para falar com as pessoas. E às vezes a gente acaba machucando as pessoas, né? Porque ser autêntico é muito importante. Mas a gente precisa ter esse cuidado também com as pessoas mais familiares, mais de casa, para não sair machucando, não sair arranhando os relacionamentos, falando de qualquer jeito. Porque as pessoas de fora, às vezes a gente toma mais cuidado, fica com mais cerimônia, do que aqueles que a gente ama, que estão mais próximos de nós. Bom, mas de qualquer forma, nora e sogra sempre foi alvo de piadas. Quem de nós não conhece pelo menos uma piada falando de relacionamento de sogra com noras, né? Eu acho que todo mundo conhece, né? Agora, existem relacionamentos saudáveis entre noras e sogras, né? Claro que existe. Eu tenho até um testemunho para dar em relação a isso, né? Meu marido tem mais 3 irmãos, né? Minha sogra teve 4 filhos, homens, então ela tem 4 noras. E ela convive muito bem com todas nós, porque ela foi inteligente, ela é inteligente, e ela acolheu todas nós, e a casa dela sempre foi um lugar de apoio, onde a gente podia chegar, podia pedir ajuda, podia pedir uma colaboração. Ela sempre esteve disponível para ajudar todas nós. Então hoje já estão idosos, né, os meus sogros, mas a gente cuida deles, etc. Mas sempre tivemos um relacionamento harmonioso, né? Claro que discordando de algumas coisas ou outras, relacionamento normal, mas nunca foi assim de ser contra, né? Nem tão difícil assim. Mas, via de regra, né? As sogras realmente têm um relacionamento ruim com as noras. Não estou dizendo que são todas, nem estou fechando questão e nem estou esgotando o assunto, né? Existem noras e noras, sogras e sogras, mas o que eu quero apontar aqui para vocês é um relacionamento de sogras difíceis, com noras difíceis. É isso que eu quero mirar nessa hora, né? E falar dessa dificuldade. Então, o que acontece? As mães, né, mulheres, se engravidam e, né, a gestação continua, etc. Nasce uma criança, menino. E aí, nesse primeiro relacionamento da mãe com a criança, é um relacionamento muito íntimo, porque ela gestou aquela criança, e mesmo a mãe adotiva também gestou simbolicamente, né, aquela criança. E nesse primeiro momento, a criança é muito dependente mesmo, né, e da mãe principalmente, que é a pessoa que mais cuida de perto dela. Então, a mãe biológica, ela é familiar para a criança. A criança conhece esse cheiro, conhece aquela batida do coração, conhece aquela voz. Então, os dois ficam muito ali unidos. Até que o pai entra na relação dos dois, as coisas continuam acontecendo, etc. Bom, não vou entrar aqui na questão teórica, nem de desenvolvimento. Mas o fato é que essa criança vai nascendo, né, e vai crescendo e vai mudando, né, vai passando de uma fase para outra. E a mãe, como tem uma relação de cuidadora e de controladora muitas vezes, né, essa relação fica meio que contaminada e muitas mães acham assim, lá no fundinho, que tem assim uma posse, né, sobre o filho, que tem um controle sobre o filho. E esse relacionamento vai se dando, né, vida afora. Aí o que acontece? O menino cresce e começa a olhar para outras mulheres. E aí muitas mães, que são muito ciumentas e possessivas, começam a ficar incomodadas com aquela situação. Porque até então ela era o número 1, ela era a única mulher de referência, por exemplo, para os filhos, né? E de repente os filhos começam a olhar para outras mulheres, deixar a mãe meio que de lado, ela perde aquele lugar do trono, né? Vamos dizer assim. E aí eu lembro de uma coisa muito engraçada que aconteceu com uma amiga minha, a gente estava conversando num café assim de tarde, e falando de uma coisa, de um assunto e outro, e ela falou assim, Alice, sabe o que aconteceu? Dia das Mães, meu filho pediu para comprar um presente para a namoradinha dele.
E aí me deu um dinheiro, mas ele queria um presente caro. Ele quis, tive que comprar uma joia para ela. Não entendi nada porque estava namorando, não era mãe nem nada, mas ele pediu e eu acabei comprando presente para ela. Mas eu imaginei, se ele vai dar uma joia para a namorada que nem mãe não é, imagina o meu, como é que vai ser? Eu sou mãe, então ela fez uma expectativa de que ganhar aquele presente no Dia das Mães. Tá bom, aí passou, e quando chegou o domingo das mães, filhos reunidos ao redor da mesa, ó vida, ó céu, que maravilha, ela ficou na expectativa de ganhar um presentão do filho. Qual foi a surpresa? Que ele chegou perto dela e deu um jarrinho, aquelas vasinhos de violeta. Ela não foi conformada, falou, não é possível, estou sonhando, isso é um pesadelo, não pode ser normal, estou tendo uma miragem. Depois do vasinho de violeta havia um presente que não veio nada, foi esse o presente. E nós rimos muito, e ela ficou assim, mas não é possível para o namorado dele dar um presente, eu sou mãe, me dá isso aqui e tal. E ficamos conversando sobre essa dificuldade, né, sobre essas coisas. Que tem algumas mães que realmente põem todos os defeitos na namorada e todos mais alguns nas noras também. Claro que tem noras que são difíceis mesmo, etc. Mas tem muita implicância também e muito ciúme também, né, nessa parada e nessa situação. E o que acontece? Quando casa, né, e a sogra fica colocando defeitos na nora e vice-versa, e o homem, né, assim, fica dividido entre duas mulheres. Ele não quer perder, né, o amor e a convivência da mãe, que sempre foi, etc. E a mãe, e ele também não quer perder a convivência com a mulher, que foi a mulher que ele escolheu, né? E saiu da família de origem e foi para a família nuclear, para formar um outro núcleo. Ele não quer perder esse amor, porque são duas mulheres que ele tem relacionamento com objetivos e de formas de amar diferentes. Mas entre as duas, aquele cabo de guerra, cada um puxando para um lado, puxa para um lado, puxa para o outro, e fica uma relação muito chata, muito desconfortável para ele, para os filhos, né, que acabam não convivendo bem com os avós. Então fica uma coisa conturbada, uma coisa assim bem complicada mesmo. Então acho que tem que rever isso, né, qual é o ideal. É das mães, de repente, quando virem alguma coisa errada, principalmente nas namoradas, né, falar para o filho, olha, estou observando isso, estou percebendo aquilo, presta atenção, né, você é dono do seu destino, você vai resolver o que você quer, mas presta atenção nisso, presta atenção naquilo, e não ficar determinando, colocando apelidos, porque é piriguete, porque é aproveitadora, porque é assim, porque é assado, porque fica uma relação realmente muito desgastante, né, e muito chata mesmo, né. Então deve ser uma relação de respeito, cada uma delas vai ter o seu lugar dentro do convívio, dentro do coração, vamos dizer assim, né, do homem que está ali dividido, e as coisas podem se dar muito bem. Então chegar para perto, né, focar naquilo que é positivo em cada um e conviver da melhor forma possível, né, respeitando as escolhas. O Samitiba tinha uma frase que eu acho muito interessante, ele dizia que os filhos são como navios, foram feitos para sangrar os mares e não para ficar nos portos, que é o lugar mais seguro. Né? E as mães, muitas vezes, acham que os filhos têm domínio sobre os filhos, propriedade sobre os filhos e querem resolver tudo, querem fazer tudo. E as coisas não são dessa forma. Os filhos devem ser criados para ser independentes e não dependentes, né? Então, eu acho que esses relacionamentos devem ser assim, bem questionados, bem avaliados. Não vale a pena ficar estressando, não vale a pena ficar fazendo confusão, né? Não vale a pena deixar, né, o homem dividido, né? E eu tenho ouvido muito essa fala no consultório, né? Olha, minha mãe não combina com a minha mulher, as duas não podem ficar juntas, uma fala de uma, outra fala da outra. Eu visito minha mãe, ela fica com raiva, aí eu viajo com a minha mulher, minha mãe fica com raiva, e fica uma coisa muito atrapalhada, uma coisa muito chata, muito assim desconfortável para todo mundo, né? Então eu acho que é uma relação possível, sim, desde que haja acordos, que haja respeito, que haja maturidade, né, para poder conviver todo mundo bem, em harmonia, pelo menos na maior parte do tempo, respeitando as diferenças, e assim as coisas ficam melhores, né, principalmente para os filhos, que nessas alturas não entendem muito as coisas, né. Então, eu creio que vale a pena pensar um pouco sobre isso, né? Tanto para as sogras quanto para as noras, e até para as noras que vão ser sogras também um dia, né? Que podem ocupar também esse lugar e sentir essas coisas, né? Então, acho que fica aí a reflexão, tá bom? Agora eu quero que vocês deem um like,
que compartilhem esse vídeo se gostaram, façam a inscrição, né, acione o sininho, faça comentários, fala da sua experiência enquanto sogra, da sua experiência enquanto nora, se tem alguma dificuldade, como que ela foi superada, porque aí a gente vai, né, observando outras histórias, tendo outras experiências, e isso é muito bom. E vai lá no meu site também, visita o meu site, né, alice.com.br. Então, vai lá e vê as coisas que eu tenho escrito, que eu tenho deixado lá. Tá bom? Muito obrigada pela atenção e até a próxima.